Acho que agora vai ouvir. Graça e paz. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nesse momento, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Quieta os nossos corações, que possamos agora compreender a Tua palavra, que é a Tua voz. Sejamos transformados, todos nós, sejamos impactados pelo amor da Tua graça, pela Tua palavra dentro de nós. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, que é selado em nós, o Deus presente em nós, que nesse momento use a Sua palavra para restaurar o que precisa ser restaurado. Nós pedimos isso, Senhor, no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses. Carta de Paulo a Filipenses. Capítulo 4. E eu gostaria que você deixasse aberto nesse capítulo 4. Carta de Paulo a Filipenses, capítulo 4. Nós vamos meditar nessa manhã, nesse capítulo 4, sobre uma paixão pela glória de Cristo Jesus. Uma das coisas que mais eu percebo na atualidade é que a igreja de Cristo, ela vive uma apatia, uma geleira com relação à sua real adoração. Eu não estou falando aqui, queridos irmãos, de um louvor animado, de músicas contemporâneas elevadas, ou de músicas tradicionais e por aí vai. Eu estou falando de uma vida de adoração. Esse é o engano sutil que nós possuímos. Achamos que o fato de termos um louvor elevado, com músicas belas, hinos bem entoados, coros, bandas, orquestras, concluímos que temos de fato uma vida de adoração. Sendo que a vida de adoração, ela não é na ideia composta de esse local, mas o diário, o dia a dia, constante. É a nossa vida entoando esse louvor a Deus Altíssimo. É a nossa vida exaltando a Ele. E de fato, a igreja, ela vive essa geleira de apatia com relação à sua adoração. Por que eu menciono isso? Porque ao sairmos daqui, meus irmãos, nós corremos o risco cotidiano de voltar à nossa apatia como foi durante a semana. Que bem provável, aqui eu não estou afirmando e nem julgando, que você essa semana, possivelmente por diversos afazeres ou problemas, ou por assim dizer, esqueceu de ter o seu tempo com Deus, de adoração, de louvor constante. Ah, mas pastor, eu tive isso, eu tive aquilo. Como eu disse, não estou aqui para julgar ou para dizer isso. Mas eu quero aqui salientar que a adoração verdadeira, ela começa no nosso interior, por uma paixão constante pela glória de Cristo Jesus. É interessante porque a única maneira de fato de nós glorificarmos a esse Cristo exaltado, de nós adorarmos a Ele, é nós olharmos a suficiência da sua supremacia. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta de Colossenses, ele escreve sobre essa primazia de Cristo. Primazia, essa palavra quer dizer primeiro. Aquele que deve ter o primeiro e é o primeiro em tudo. Ele não é só o primeiro na sua glória, na sua criação, assim como Paulo descreve no capítulo 1, verso 15 ao verso 20, aonde ele detém tudo, ele é o primeiro da igreja. Não, não é só isso. Ele é principalmente o primeiro das nossas vidas. E se Ele não é ainda o primeiro de nossas vidas, nós estamos vivendo essa geleira em nossa verdadeira adoração, porque a única maneira de glorificarmos é estarmos totalmente na suficiência da sua glória, da sua primazia em nossas vidas.
lá no Salmo 16, verso 11, vai nos dizer que tudo me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Em outras palavras, é só na presença de Cristo que de fato nós temos plenitude de alegria. É só de fato na presença de Cristo Jesus que nós somos satisfeitos. Qualquer outra coisa que tentamos ou tenhamos colocado em primeiro lugar na nossa vida, nada disso de fato nos satisfará. Só Cristo Jesus. Entre o homem e Deus, neste eixo vertical de adoração, de relacionamento, diferente do que o hedonismo propõe, essa expressão que é um prazer pessoal, a busca do prazer pessoal, nesse relacionamento vertical, a busca de prazer é ilimitado. Ele deve ser constante, prazeroso. Como lá no Salmo 37, verso 4, vai nos dizer: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Essa palavra deleitar, ela pode ser traduzida também: tenha prazer em Deus, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Qual é o desejo do nosso coração? Ser satisfeito. E essa satisfação só está em Cristo Jesus. Por isso que eu concordo com o grande evangelista e avivalista do século XIX, o americano Jonathan Edwards, quando ele diz que Deus é só glorificado somente quando nós estamos satisfeitos nele. Ou seja, o fim da nossa vida é ter prazer em Deus. Essa é a questão da geleira que nós vivemos. Porque nós estamos buscando prazer em tudo, menos em Deus. Essa é a dificuldade que a igreja de Cristo na atualidade ela não compreende. Eu vou mais além, meus irmãos. Nós compreendemos que o fato de estar na igreja, estamos de fato tendo satisfação em Deus. Quando eu falo sobre essa satisfação em Cristo Jesus, eu estou falando que Ele é tudo para mim. Tudo. É como o apóstolo Paulo, no início dessa carta aos Filipenses, ele vai dizer: eu troco minha vida pela glória de Cristo Jesus. Tem algo que eu me lembro pastoreando certa vez numa igreja, que uma irmã, e eu gosto muito de brincar, e eu chego na igreja e falo isso, eu sou desse jeito, eu sou muito brincalhão, e a gente foi celebrar um sepultamento, um velório, e aí eu fui abraçado com uma irmã, bem idosa da igreja na época, e ela veio se lamentando: ô pastor, tenho tanta saudade do meu marido, eu tenho tanta saudade dele, ou se ele tivesse aqui. Ele foi enterrado aqui, nesse mesmo cemitério, pastor, ali, naquela lápide ali. Eu disse: ô, minha irmã. E a gente foi chegando perto onde tinha um buraco, onde ia colocar o caixão da irmã que tinha falecido. E eu fui falando para ela dizendo, murmurando: ah, que saudade. Eu disse: minha irmã, é simples. Cai lá dentro do buraco que você vai ver ele. Eu disse: jamais, pastor, o que é isso? Não, eu quero ainda curtir minha vida. Eu disse: mas a irmã não está reclamando, dizendo que seria maravilhoso vê-lo novamente? É interessante porque se nós formos colocar na ponta do lápis, fazer uma conta, a proposta que o apóstolo Paulo faz no início dessa carta aos Filipenses, trocar a vida pela glória de Cristo Jesus, é algo que eu garanto que a igreja atual ela não faria isso. Por quê? Porque a igreja ela é muito materialista. Ela quer ultimamente fazer barganhas com Deus para assim ser prósperos. Aonde que a prosperidade que as Escrituras ensina é essa alegria em regozijar na supremacia de Cristo Jesus em nossas vidas. É por isso que no capítulo 4, o texto que nós vamos expor, no verso 4, o apóstolo Paulo vai usar uma famosa expressão que eu utilizo ela como regra da minha fé em particular. Em outras palavras, a minha mensagem hoje é minha regra de fé. Qual é a minha regra de fé? Paulo diz, capítulo 4, Filipenses, verso 4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. Vou repetir novamente. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se.
Esse texto, ele é um texto áureo na minha fé em particular, porque de fato, nesse mosaico que nós temos de várias cores, vermelho, amarelo, e pode botar cor aí à vontade, nem todos os dias amanheceremos com dias lindos como o sol de hoje. Haverá dias tão cinzentos e tão escuros e tão difíceis, que se essa nossa alegria não estiver satisfeita em Cristo, tudo mais será para mim um desastre. Tudo mais. Ao longo dos séculos, uma das obras-primas mais belas do grande compositor Handel, que quer dizer a música dele, O Messias, ela é entoada, é cantada, é orquestrada por muitos aí fora. Mas poucos conhecem a vida verdadeira de George Frederick Handel. Porque George Frederick Handel, quando ele compôs essa música, O Messias, ele compôs ela em 3 semanas. É uma das músicas mais belas e, quando bem tocada, mais difíceis. Mas é interessante porque ninguém não conhece o que aconteceu por trás dessa composição, dessa linda música, O Messias. Handel, quando ele estava compondo essa música, ele relata, escrevendo a sua biografia sobre essa música, que ele diz que ele recebeu uma enxurrada de notas na sua mente. Era como se fosse o próprio compositor, Deus, escrevendo, e não ele. Porque ele recebeu um momento tão inspirado para escrever essa música, que ele, ao final de escrever toda essa composição dessa música, O Messias, ele não pôde, de outra maneira, terminá-la dizendo aleluia. Porque a alegria de Handel, ao ver a majestade desse Cristo, era grandiosa. Entretanto, poucos também sabem que quando o Handel compunha essa música, ele estava perdendo a sua visão, ele tinha cobradores na sua porta, ele tinha acabado de perder sua casa. Quando você chegar em casa e você acessar a sua internet ou seu próprio celular e colocar aí o Messias de Handel, você vai começar agora a entender que coração é esse. Porque um homem cheio de coisas como essa, como poderia explodir uma alegria tão profunda ao ponto de escrever uma canção como essa, um hino como esse, entoado durante séculos e séculos e continuará sendo entoado ao ponto de estar perdendo tudo, menos a verdadeira alegria. A pergunta que fica então aqui para mim é: como Handel conseguiu buscar tanta alegria e tanta satisfação em meio a tantas perdas? Como ele teve essa coragem, essa cabeça, essa mente de, ao meio de tantas perdas, olhar para tudo isso e dizer: eu tenho satisfação, eu tenho alegria. Tanto que um grande pensador filósofo diz que a maior paradigma da fé cristã, de tentarmos explicar essa ideia de o paradoxo entre a alegria e a tristeza na vida cristã. Handel, no meio de tantas tristezas, ele só tinha uma palavra para dizer: aleluia. E eu posso aqui audaciamente completar: glorificado seja Cristo Jesus. A resposta está aqui, meus queridos irmãos. A alegria de Handel estava em Cristo Jesus e não nas circunstâncias. A grande questão para a nossa vida é que, se a gente não derreter essa geleira que habita em nós, continuaremos a ser murmuradores. Porque um coração que não tem alegria, tem um coração de murmúrio. É um coração onde só tem reclamações, só expõe problemas, reclama de tudo e todos. Hoje de manhã, uma das perguntas que eu mais faço para Deus no meu coração, e os últimos meses eu tenho feito muito essa pergunta: Deus, por que tu me criaste? Olha como eu sou, olha meu coração tão podre, tão pecador, Senhor.
E aí, fazendo minha devocional, lendo o Salmo 139, na parte ali do meio daquela canção, onde ele diz que Deus, quando me criou, ele foi maravilhoso. E tudo que ele faz é maravilhoso. Aí eu falei, cala a boca, Lucas, que é melhor. Ficar reclamando com Deus do porquê ele te criou. Ele te criou com maravilha. Perceba que um coração sem alegria em Cristo Jesus, ele se torna o quê? Um coração murmurador. Rendel poderia ficar assim desse jeito, só murmurando. Ao contrário, Rendel poderia dizer, Senhor, eu compus tantas coisas para ti, mas ao contrário disso, Rendel disse, aleluia, glorificado seja o teu nome. O apóstolo Paulo poderia também fazer isso, porque Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, conhecida como uma das cartas da prisão, Paulo está preso. E aqui provavelmente não é aquela prisão igual de quando ele estava caminhando de Roma, dentro de uma casa, ali tranquilo, preso a domicílio, só esperando seu julgamento. Não, Paulo aqui ele está no cárcere. Paulo aqui ele está no calabouço, na questão úmida, frio, acorrentado. E Paulo ele poderia dizer, meus irmãos, não glorifiquem mais a Deus. Eu fiz tanta coisa por Deus, e onde eu estou? Mas perceba, se você começa a pegar aqui no capítulo 1 de Filipenses, Paulo começa a dizer, primeiro, verso 21, como eu já disse, pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Onde os irmãos de Filipe foi lá e dizer, da igreja de Filipe, dizer, Paulo, por que estás aí? Vamos orar ao Senhor para que Ele te liberte, como já aconteceu em outras ocasiões, em outras oportunidades, que irmãos oraram e você foi liberto. Paulo disse, querido, eu não estou triste porque estou aqui, porque Deus tinha outro propósito, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se eu continuar aqui nessa vida, Cristo vai ser sempre minha vida, e se eu morrer vai ser lucro porque eu vou estar com Ele. No capítulo 2, Paulo, ele enaltece esse Cristo, quando ele fala aquela famosa parte do esvaziamento de Cristo, do verso 5 ao verso 11, quando ele diz que Cristo se esvaziou da sua poderosa glória, que é em relação ao quê? Não é que ele perdeu a glória, ele deixou a sua grandeza, se fez como nós, para estar entre nós. No capítulo 3, onde Paulo já inicia o capítulo 3 falando sobre uma alegria, numa discussão aqui no início do capítulo 3 de irmãos judeus, que estavam querendo discutir entre si com os gentios, quem é o melhor de todos? Paulo disse, se você for discutir, eu posso dizer que eu sou melhor que vocês. Mas veja o verso 8, Paulo diz, sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável do conhecimento de Cristo Jesus. Todas as coisas são insignificantes comparado a Cristo Jesus. Eu não consigo entender porque a igreja ainda ela se torna apática, deprimente, onde a gente tem um texto nas Escrituras que diz que todas essas coisas, que mesmo que Deus nos dá, elas são insignificantes comparado com o conhecimento de Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está nos caminhando e nos remetendo que a maior grandeza na nossa vida deve ser Cristo Jesus. Deve ser Cristo Jesus constantemente em nós. Ele chega nesse capítulo 4 agora e ele para e diz assim, irmãos, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. Tanto que um pastor americano chamado Joet, ele diz o seguinte sobre isso, a experiência da alegria cristã. Aqui está o segredo. Eis que estou convosco todos os dias. Não é o que Jesus disse lá em João 16:33? Eis que eu estou convosco todos os dias. Aliás, desculpa, João não, Mateus 28. Quando ele faz o finalzinho lá no verso 20. Se Cristo está conosco todos os dias, por que o meu coração ainda tem que estar tão frio com essa satisfação nele? Porque eu continuo ainda a arrematar outras coisas a não ser essa suprema alegria em Cristo Jesus. É interessante porque a igreja ainda ela continua perdida nisso.
ela continua ainda buscando uma alegria que não seja Cristo Jesus. Botamos a alegria nos nossos trabalhos, botamos a alegria nos nossos relacionamentos, botamos a alegria na nossa casa, o que você quiser colocar, achando que tudo isso é o fim. E aí quando nós descobrimos que isso não é uma verdadeira alegria, vem um tombo, vem a decepção e simplesmente a indignação. Paulo aqui, ele mostra claramente que a alegria é Cristo Jesus. Em outras palavras, se uma pessoa salva por Cristo Jesus e está em Cristo Jesus, não está vivendo essa alegria em Cristo Jesus, ela está perdida. Eu não estou falando aqui de perdição em relação à pessoa não estar salva, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a pessoa está perdida no sentido de que ela ainda vai ter umas decepções que ela não imagina. Ela está perdida porque a sua alegria, ao invés de ser Cristo, são coisas. São circunstâncias, são momentos. E momentos passam, circunstâncias acontecem, bens se perdem, mas Cristo Jesus é eterno. É eterno. Portanto, se Cristo Jesus é o verdadeiro segredo da alegria cristã, que Ele não muda, Ele não cansa, por mais que os dias mudem, por mais que o tempo passe, por que ainda estamos apáticos com relação a isso? Por isso que diante disso eu quero afirmar aqui 3 verdades diante desse texto de Filipenses 4:4 sobre essa questão da alegria em Cristo Jesus. A primeira é que aqui Paulo está dizendo uma coisa: a alegria é uma ordem em Cristo Jesus. Obrigado. A alegria é uma ordem em Cristo Jesus. Paulo aqui ele não está dando um conselho, uma opção, é uma ordem de fato. Em outras palavras, o descumprimento desse mandamento, dessa ordem, levará simplesmente ao salvo a estar deprimido, amargurado. Murmurações virão constantemente. Porque se eu não obedeço esse mandamento de minha alegria ser Cristo Jesus, tudo mais não será alegria para mim. Então, eu serei aquele tipo de crente dentro da igreja que eu só sei reclamar. Está tudo errado, mas não faço nada. Serei aquele tipo de pessoas que diz, tudo não presta, mas eu não faço nada. Simplesmente, se nós obedecermos este mandamento, teremos uma satisfação apesar